No dia 13 de maio, expositores da Moviopar estarão negociando diretamente com lojistas de todo o país através da Rodada de Negócios Nacional, um evento totalmente online. A rodada de negócios será exclusiva para expositores da Moviopar e tem como co-realizador o Sebrae. É mais uma oportunidade das empresas estarem realizando negócios e se aproximando de seus clientes. Marque na sua agenda, 13 de maio, às 9 horas. Moviopar 2021. O futuro começa agora. Bem-vindos à plataforma de conteúdo Setor Moveleiro. O nosso projeto tem a finalidade de levar até você informações que vão contribuir para a sua tomada de decisões. E o nosso trabalho é possível porque nós temos o apoio da Abimóvel, os patrocínios da Sarlac, da FGVTN, da Eucatex, da Moviopar, da Formobile, da Real, da Capsberg e da Colchões Castor. Então, para conhecer mais sobre o que a gente faz, acesse o nosso portal setormoveleiro.com.br, o nosso canal no YouTube, youtube.com/setormoveleiro, e as redes sociais LinkedIn, Instagram e Facebook, @setormoveleiro. Sem mais, então, delongas, vamos à nossa atividade de hoje, porque eu tenho o privilégio e a oportunidade de trazer até vocês um convidado que, para mim, é muito especial. É uma pessoa que, entre tantas que eu conheço, é uma das poucas com as quais eu costumo conversar sobre divagações, filosofias, teorias e outras vias. E o mais legal de tudo é assim, não necessariamente a gente pensa igual, mas o debate é interessante, é construtivo. Então, eu trago para vocês até hoje aqui o Nilson Violato, e eu vou passar a palavra para ele agora, então, para que ele próprio se apresente. Ninguém melhor do que ele mesmo, tá bom? Seja muito bem-vindo, Nilson. Obrigado, Carlos. É um prazer imenso estar conversando aqui com o pessoal do setor moveleiro, do qual a gente tem um convívio aí extenso, aí já fazem anos que a gente vem trabalhando sistematicamente junto ao setor moveleiro, aqui de Arapongas especificamente, e fora de Arapongas também, enquanto eu estive no Senai e estive fazendo. Então, só para que todo mundo possa se inteirar de com quem está falando, o Carlos dessa vez não convidou um engenheiro e nem um administrador, ele convidou uma pessoa que tem como formação a área teatral. Eu sou um ator de teatro, diretor de teatro, trabalhei em circo, e depois eu vim trabalhar com educação profissional, porque me formei em pedagogia, fiz mestrado em educação, trabalhando na área de expressão não verbal, e aí eu vou para dentro do Senai, vou trabalhar com educação profissional, vou formar a inovação do setor moveleiro em Arapongas, junto com os parceiros nossos, quando a gente desenhou o Instituto de Inovação e Tecnologia da área moveleira. E agora eu estou como secretário de Indústria e Comércio do município, devolvendo a Arapongas tudo aquilo que ela me deu. Ela me deu uma família maravilhosa, me deu um conhecimento ainda melhor, e agora devolvo para ela, atuando junto com o prefeito Sérgio Onofre aí, na construção do amanhã desse Arapongas aqui. É isso, é com essa pessoa que vocês vão conversar um pouco com o Carlos, e um pensador, uma pessoa que gosta muito de fazer exercício de pensar cenários, exercício de pensar futurologia, e nos dias de hoje, com tanta incerteza, é uma coisa muito delicada ficar pensando nessa trajetória. Nilson, você se apresentou muito bem e a tua origem de mundo da arte me faz te fazer a primeira colocação, a primeira pergunta, né? A gente costuma brincar que a vida imita a arte, né? Se isso é verdade, Karl Marx também disse na sua obra O 18 Brumário de Napoleão que a história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa.
é uma das frases célebres dele naquele livro, né? Como que você vê a visão estratégica e de vida a partir da perspectiva que a gente teve com a pandemia, desde o início da pandemia? Carlos, essas duas colocações primeiras que você faz é uma situação muito importante que a gente pare para pensar. Eu gostaria de responder essa pergunta trazendo a todo mundo uma história da evolução da humanidade. A humanidade evolui há mais ou menos aí 100 mil anos. O planeta evolui há quase milhões de anos. Toda essa evolução foi marcada por eventos significativos. Ao longo da história da humanidade, várias foram os momentos pandêmicos onde a humanidade sofreu e sofreu para mudar o seu modo de comportamento. Então, a gente percebe a cada momento desse que a humanidade tem a clareza, em alguns instantes, de que ela precisa dar o salto. Não sabe como, era o que a gente vivia exatamente antes da pandemia. A gente tinha todo um contexto tecnológico, todo um contexto de história, todo um contexto de comportamento humano que vinha acontecendo, vinha mudando. Só que a gente não sabia ao certo como é que isso se dava, em que momento nós teríamos que fazer o salto. E eu vou fazer uma metáfora aqui nessa hora. É aquela historinha que todo mundo conhece, que o cara tinha em casa uma vaquinha que dava leite para a família dele, que dava proveito para a família dele, e aí chegou um dia que ele reclamava todo dia: ó, essa vaquinha só me dá despesa, essa vaquinha só me dá um pouquinho de leite, eu não tenho mais evolução. Até um dia que chega uma pessoa com quem ele reclamava e empurra a vaquinha morro adentro, e aí essa pessoa teve que mudar o jeito de ser, porque ele perdeu a vaquinha. Nós perdemos, nesse momento, a nossa o nosso jeito, a nossa certeza de estar com a visão do mundo bem clara. Todas as nossas certezas, como diria Nietzsche, se transformaram num pequeno arquipélago de certeza. O resto, gente, virou incerteza na Serra. Então, Carlos, a pandemia fez isso. A pandemia colocou a gente sem a vaquinha. A gente está agora no arquipélago, um arquipélago muito pequeno, que não dá para a gente transformar muito. A gente está nele sentadinho, porque se você abrir muitos braços, você cai no mar, e você tem que fazer um movimento e pensar no amanhã. Então, essa é o momento que a gente tem. Essa é a trajetória que a gente tem. E aí, quando você for pensar o setor moveleiro nessa trajetória, e aí nós estamos falando para o setor moveleiro, então eu não podia trazer toda a conjuntura, eu tinha que pensar um setor. Então, quando a gente tem que pensar o setor moveleiro nessa trajetória pandêmica, nós já havíamos conversado nos anos 90, nos anos início do século 21, que o modelo de negócio que o setor estava praticando vinha sofrendo alterações. A reclamação era sempre a mesma: o painel está caro, o painel faz isso, ou a espuma traz isso, ou a espuma traz acolá, mas nós não olhávamos o que tínhamos que pensar como estratégia. Uma certeza era a verdade, não dava mais para a gente continuar fazendo o que nós vínhamos reproduzindo. Mas nós tínhamos condições de mudar. Ó, que hora que vai mudar? E a pandemia veio para fazer isso. A pandemia cercou todo mundo. Se você olhar aqueles dados estatísticos que você nos enviou, aqueles estudos que foi publicado,
você nota que a indústria foi o único setor que nos últimos meses não tiveram declínio. Os últimos meses da indústria sempre foi positiva. O setor que mais teve problema foi o setor de serviços. O setor de serviços está parado. Nós temos o setor de eventos, por exemplo, que é um setor que está estagnado. Só que a indústria moveleira depende desse setor também, porque esse setor consumia movelaria, esse setor consumia coisas. O setor do comércio, do jeito que ele foi concebido, também ele está parado. Está surgindo outras coisas. Então, eu gostaria de dar uma parada nessa leitura que a gente está falando dos dados, para levar as pessoas a pensarem um pouquinho mais como que a gente analisa. Tem vários cenários que você colocou, né, no setor moveleiro para todo mundo estudar, e eu estou estudando um que está muito bom, que é aquele da trajetória da Trend lá, que mostra claramente que a gente tem que olhar coisas que a gente nunca olhou. Então, a primeira coisa, a gente acreditava numa ciência, Carlos, e pessoal do setor moveleiro, nós acreditávamos numa ciência que era racionalista, que era quantitativa. Nós fomos formados nessa ciência. Nós somos frutos de uma escola positivista. Nós somos frutos de uma escola onde, para nós, a ciência era a certeza de uma resposta definitiva. Por quê? Porque ela sabia fazer, no método científico cartesiano, traçar a nossa reta de ponto a ponto, olhar para a nossa reta de ponto a ponto. Esse olhar para a reta de ponto a ponto fazia com que a gente pudesse entender onde que nós tínhamos que chegar. Aí chega um momento, nos anos seguintes do positivismo, quando entra Kant, quando entra o pessoal do Nietzsche, quando entra Schopenhauer e todos esses pensadores, e fala assim, gente, nós temos umas hipérboles aí, nós temos umas parábolas, isto é, nós temos pontos que não são lineares, que a gente tem que ficar olhando pontos que se contradizem, pontos que estão no nosso matiz dualista. E isso é uma coisa preocupante para nós, naquele momento. Nós vamos ter uma ruptura muito grande nisso, porque vai surgir exatamente a Revolução Industrial nesse momento. Exatamente. Os matemáticos descobrem o infinito. Como é que nós vamos trabalhar com o infinitesimal? Como é que a gente vai trabalhar com um número que não tem certeza mais? E isso muda o jeito de nós educarmos, muda o jeito de nós olharmos. E aí a gente compõe essa fala, e não é uma composição muito nova, é uma composição muito antiga. A gente vai compor essa fala com a formação socrática, que envolvia matemática, e depois Aristóteles vai compor isso aí, ele vai envolver matemática, gramática, a oratória e a visão filosófica. Isso compõe o nosso estudo. E é isso que vai fazer a presença na academia, nos estudos que vão surgir, a história da fenomenologia. E aí vai aparecer um negócio muito importante, que é a presença do design, a presença da arquitetura, a presença não de uma engenharia cartesiana, mas de uma engenharia que vê o seu reflexo, que vê a sua imagem no espelho. Essa é a presença que nós chamamos de uma maneira de pensar diferente, que vai, graças a Deus, pegar todo o século XX e vai trabalhar até o século XXI com isso. Deus, isso que você está falando é uma coisa tão interessante que me pedindo permissão para fazer um adendo, até para contribuir na sua reflexão.
os grandes momentos de transformação social da humanidade foram respostas a conjunturas, a necessidades e a estratégias, né? Então, a gente pode resumir do Império Romano para cá. O Império Romano, ele surgiu com uma necessidade de autoafirmação, de uma tendência de pensamento que usou a infraestrutura como ponte de sacramentalização. Então, você construiu estradas, desenvolveu portos, facilitou segurança para que pudesse haver toda essa ideia difundida e transmitida, e você veja como que as coisas são análogas, elas se complementam. Isso favoreceu e proporcionou, por exemplo, inclusive, a oportunidade de que o cristianismo se propagasse como religião dominante, porque isso daí foi a infraestrutura necessária para que o cristianismo se desenvolvesse. Depois, só citando, mas não entrando no mérito, mercantilismo, feudalismo, Revolução Industrial, que você muito bem citou, todos são respostas a necessidades, a conjunturas, a momentos da sociedade, e estiveram sempre muito bem amarradas e muito bem projetadas, como você mesmo acabou de dizer, né? Aí eu te pergunto o seguinte, no passado mais curto, mais recente, a gente viveu, mais lá atrás, a peste negra, numa época em que a espiritualidade dominava o ideário, mas recentemente a gente teve a gripe espanhola, onde a gente já tinha passado por essa fase do positivismo, desses ilustres personagens que você citou e as contribuições dele, e nós tivemos progressos nesses momentos que fizeram diferença no momento e no futuro. A minha dúvida que eu queria tirar com você, que é um intelectual, que é um pensador, é o seguinte: o que essa pandemia traz de reflexão efetiva e de fato para a atividade industrial, você já falou, mas para o setor moveleiro? Que tipo de prognóstico a gente pode ter hoje, a partir do aprendizado que a gente teve nesses últimos 12 meses, se é que a gente tem algum prognóstico, ou se é que a gente tem algum aprendizado? Qual que é a tua percepção sobre isso? Carlos, o aprendizado foram muitos, eu acho. A grande contribuição, se é que a gente pode associar a essa pandemia, além de tirar de nós o convívio de grandes pessoas, de grandes amigos, de grandes participantes desta história, que foi, a gente está vivendo isso todos os dias. O outro aprendizado, e esse aprendizado de perder as pessoas sem poder fazer a despedida que a gente era costumeiramente fazendo, a gente começa a fazer aprender a ter que se desligar, se desconectar de uma paixão para viver um sentimento real. Esse é a grande aprendizado que a gente teve com a morte de grandes pessoas. A gente aprendeu a viver, a deixar de viver paixões para viver sentimentos. O que eu quero dizer é que a gente demonstra muito mais o sentimento presente pela pessoa do que aquelas coisas meio paixão, meio emoção para aquela pessoa. Aprendemos também que nós temos que fazer alterações a partir do hoje, do aqui e agora. Não há mais futuro, Carlos. Não há mais futuro. O futuro é quântico. E o quanto nos ensinou, a física quântica nos ensinou que olhar para o momento futuro é olhar para o momento presente, com todas as suas variáveis. E uma variável que não está à nossa amostra. Não é uma variável que a gente domina. Não é uma variável que eu tenho certezas delas. Eu apenas as visualizo. Eu apenas olho e percebo a minha volta. E tenho que saber como que eu aproprio dessa variável para o meu negócio. Um exemplo do que eu estou falando. Nós estamos falando de novos materiais, de uma nova realidade. Como é que eu vou trabalhar o sintético? Como é que eu vou trabalhar os novos materiais? Como é que eu estou trabalhando a informação que pode se transformar em conhecimento? Estou fazendo uma reprodução, exemplo que eu vou dar.
eu estou participando de um conselho fiscal de uma entidade bancária, cooperativa, e tem lá os cursos que a universidade está me dando para que eu possa me formar. Só que a universidade está fazendo, a universidade corporativa está reproduzindo para nós uma educação bancária, isto é, sem nenhum momento eu posso interagir, em nenhum momento eu posso discutir isso daí. E nós estamos passando por um momento de transição onde o tridimensional faz parte da educação. O tridimensional faz parte da parada. Nós temos a profundidade. Nós só tínhamos a altura e a espessura, agora eu tenho a profundidade, que é o quê? Que é empreender no sentido de colocar à frente as transformações e as oportunidades que eu tenho. Então, eu posso fazer isso como dono de empresa, eu posso fazer isso como empregado de uma empresa, eu posso fazer isso como um ator cidadão dentro da minha cidade, porque eu estou tendo essa oportunidade, eu consigo olhar para isso. E para que eu possa fazer isso, eu tenho que poder agir como se fosse um pensar algaritmo. Como é que a gente faz um pensar algaritmo? Pensar algaritmo é aquele que consegue pensar em possibilidades de solução e ter um resultado no final. É isso que faz o algoritmo funcionar a teu favor. É quando eu penso em soluções variáveis que precisam ser colocadas. Quais são as variáveis que eu tenho que colocar no meu pensamento? Eu tenho contexto social, eu tenho contexto cultural, eu tenho contexto econômico, eu tenho contexto de saúde, eu tenho contexto de mobilidade urbana. Tudo isso faz parte hoje de um pensar. Se eu não pensar dessa forma, se eu não construir dessa forma, algoritmicamente falando, eu vou me perder e vou ter sempre, e isso é um nível de abstração muito forte. E por Nilson, mas finalizar, você entende que a indústria está nesse patamar de não, adaptabilidade? não é nem a indústria. Nós não estamos nesse patamar. A gente não conhece essa formação tridimensional. Só que eu chamo isso de formação em transição. É o momento que a gente tem que aprender isso. E para isso, da mesma maneira em que eu começo a minha fala dizendo que nós aprendemos nos abster, nos desligar daquilo que é tão significativo para a gente, que é a vida humana, quando eu perco amigos tão importantes, eu tenho que aprender também a fazer esse desligamento dos meus padrões mentais que eu tenho preso no passado. E a indústria tem que fazer isso. A sociedade tem que fazer isso. E eu vou dizer que a sociedade está fazendo. A gente não consegue fazer uma mudança de chave tão forte, mas a sociedade está fazendo. A sociedade está indo ao mercado hoje e tem muito mais prateleiras com seleções de produtos naturais, produtos orgânicos, produtos que são para benefício da saúde do que tinha no passado. A sociedade está adquirindo um hábito de se melhorar na busca dela mesma. Esse é um aprendizado de transição, porque está associado a isso os requisitos dos conflitos éticos que ela está passando, por conta da informação. Eu tenho muita informação no ar. Essa informação está me deixando, se eu não tiver um mínimo de senso ético, ele me deixa louco, ele me tira do foco. E aí você é obrigado a se colocar no foco a partir do momento em que eu tenho um princípio ético, que é o propósito de vida. As empresas estão construindo isso. Eu tenho grandes moveleiros aqui, você conhece alguns deles, que estão claramente fazendo mudanças nos seus propósitos de empresa. Estão contribuindo para uma sociedade, estão contribuindo para a saúde humana. Eu vou pegar um exemplo. Arapongas fez uma intenção de compra de vacinas aqui agora,
o município fez uma intenção de compras para que a gente pudesse ter vacinado aí, acelerar a vacinação de 80% da população que precisa ser vacinada. Hoje, 48 mil doses das 100 mil doses está com intenção de adquisição das empresas. Isso é uma mudança de parâmetro que vai contribuir para essa transição tridimensional. Você tocou num assunto legal, que é essa conjunção, essa combinação do setor público com o setor privado, né? De que maneira esses dois elos tão importantes do desenvolvimento e da cadeia podem caminhar juntos, além de uma campanha de vacinação, para acelerar e facilitar esse desenvolvimento e essa aquisição de nova mentalidade, de nova cultura? Eu diria para você que esse é um enfrentamento que eu vivo aqui na prefeitura hoje, que é exatamente a gente deixar ao setor privado a função deles fazerem o enriquecimento da sociedade. O setor privado tem um fator que é preponderante. Ele tem que gerar riqueza para a sociedade. Cabe a ele gerar riqueza para a sociedade. Cabe a ele ter o papel de incrementar o desenvolvimento de uma sociedade. Então, esse papel, e aí quando eu falo gerar riqueza, não é explorar a sociedade, não é fazer da sociedade o seu modo de vida e ganhar dinheiro em prol do sacrifício de toda uma população. É ao contrário, é fazer com que a renda dessas famílias e dessa sociedade possa ter um equilíbrio. Então, cabe ao setor que gera riqueza construir esse equilíbrio. Por outro lado, cabe ao poder público construir políticas públicas que vá criar condições para que essa sociedade evolua o suficiente para que se aproprie dessas riquezas e transforme em novas riquezas, que é a construção de modelos de convivência melhor. Eu vou tentar pontuar alguns aspectos. Por exemplo, nós temos hoje a questão do consumidor, que antigamente o consumidor era analisado e colocado como um cara que comprava, ponto. Consumidor e consumo. Há tempos, e aí nós estamos falando de 1990, surge uma lei que diz assim, ó, esse consumidor tem seus direitos, mas também tem seus deveres. E aí eles começam a construir uma relação ética de caminhar juntos. E com isso, o que repercutiu na produção foi o aprimoramento da qualidade. Polo Moveleiro, por exemplo, de Arapongas, cresceu e muito na qualidade dos seus móveis com a lei do consumidor. Não foi uma lei para travar o processo, não foi uma política pública desenhada para travar, mas foi uma política pública para ajudar com que a qualidade desse processo acontecesse. E junto com ela vieram as chamadas, os programas de qualidade, que a gente viu durante os anos 90 todos, com o tal da ISO 9000, com o tal da qualidade total e tudo mais. Você tem um aprimoramento para disciplinar o saber tridimensional dentro da empresa. É isso que ele veio acontecendo. Você tem a pesquisa associado a esse conjunto de regras que veio trazer conforto à sociedade. O conforto dos móveis à sociedade só aconteceu porque houve um movimento claro de buscar entender esse consumidor a partir das necessidades dele. E isso muda o aspecto, porque hoje uma empresa também pensa no seu entorno, nos chamados stakeholders que estão à sua volta. Você vê umas empresas tocando projetos comunitários para os seus pares que são fantásticos, né? Então, ou eles tocam creches, ou eles tocam hortas comunitárias, ou eles tocam programas de reconhecimento que são importantíssimos e que levam as pessoas a mudar o seu jogo, aplicar o seu talento.
que é uma coisa que você não tinha valorizado antigamente. Antigamente, o empregado ele estava disponível para ser a sua capacidade. Hoje, não. Hoje se valoriza o talento. O que é valorizar o talento? Além da sua capacidade, da sua competência, eu valorizo também a sua atitude de estar presente. E esse tipo de coisa só foi possível porque houve uma associação entre políticas públicas e empresas para tocar o mercado. Esse é um cenário que se constrói a partir do momento em que a gente tem estratégia, a gente tem inovação, a gente tem P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, com análise de risco bem feita. Então, se você olhar para uma empresa lá dos anos 80, que recebia a sua assistência técnica, produtos que não era nem dela, e ela devolvia para a loja. Hoje já existe uma rastreabilidade, hoje já existe um conjunto de informações que dá a todos nós um princípio de compromisso comum. E esse princípio de compromisso comum leva a efeito alguns padrões que nunca foram pensados pela indústria, como, por exemplo, agir com geopolítica, olhar geopoliticamente onde eu estou situado, onde eu posso influenciar, onde eu posso trabalhar. E, por outro lado, como é que eu posso ajudar a defender esse território que está hoje me assegurando os resultados. Você falou aí da overdose de informações, e isso trazendo para o ambiente corporativo, faz a gente buscar também no passado uma referência que foi o modelo, o exemplo Ford, né? Que você tinha todas as opções de escolha de um carro desde que ele fosse preto. E só tinha Ford preto. Então, você não tinha muito como escolher. O nosso cenário, o nosso contexto atual é diferente porque existe muita informação sobre tudo. Isso tem o lado positivo e o lado nem tanto. O lado positivo é que você tem condições de fazer sempre a melhor escolha. O lado nem tão bom é que, às vezes, você fica em dúvida diante de tantas escolhas, né? Existem pesquisas que indicam que, quando você apresenta mais do que 3 opções para um cliente, ele não sabe o que escolher. O número 3 é o número limite para fazer ele escolher algum resultado, alguma escolha, né? Dentro desse contexto, e aí que eu quero puxar para a pergunta que eu vou te fazer agora, é assim, existem marcas que são consagradas no mercado. Um exemplo dessas marcas é a Movelpar. Você entende que a Movelpar, por ter esse registro de memória, esse recal positivo, ela tem uma vantagem competitiva sobre outros formatos de eventos que surgiram no decorrer do tempo e que também têm as suas funções, as suas vantagens, né? Mas se tivéssemos que fazer uma escolha, seria uma vantagem competitiva esse recal que a Movelpar acumulou de experiência para o seu público, seja expositor ou seja visitante? É uma bela pergunta que você me acaba de fazer, Carlos, porque você me dá a oportunidade para a gente olhar para um cenário de experiências. Todas as experimentações, todas as experiências que nós construímos ao longo de nossa existência, ela consolida ações que nos fortificam, que nos dão a fortaleza que nós chamamos da nossa marca ou da nossa atuação. A Movelpar foi uma delas. E por que ela foi e continua sendo uma marca forte? Porque a Movelpar fez um movimento que pouca gente fez ao longo da história, enquanto evento. Tem um filósofo francês chamado Michel Maffezoli, que ele pregou nos anos 90 e 80 que nós íamos ter, na transformação desse mundo, nessa sociedade que a gente estava vivendo, e ele não prega nenhuma sociedade de esquerda, ele pega uma sociedade, ele trabalha com a sociedade do ponto de vista capitalista mesmo, mas ele usou a fenomenologia e estudou dizendo o seguinte, que essa sociedade que nós estamos transformando
pela evolução que tem, vai voltar aos tempos das tribos. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, ele não fala exatamente o que eu estou falando agora, mas é o contexto da fala dele. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, olha, nós vamos voltar a ter características tribais que nos aproximam. O que era uma tribo? Era a nossa ligação de sangue, de cultura, de caçada, de coisas semelhantes. Nós fomos caçadores durante muito tempo, daí tivemos a agricultura que nos ajudou, e aí fomos para a industrialização, que é um passo muito forte pela frente. A Moveupar, quando nasce, ela escolhe sua tribo, ela escolhe para quem ela quer atuar. E isso, em linguagem mercadológica, quer dizer, ela escolheu o nicho de mercado que ela queria atuar. E isso faz dela um evento de destaque, um evento de pujança, porque mesmo numa época onde os eventos são obrigados a fazer os seus movimentos de adiamentos, e ela tem feito isso ao longo desse período, mas ela não deixa de existir como marca. Tanto é que vocês lançam a Moveupar Conference e todo mundo acorre para essa Moveupar Conference, porque a marca sabe, o empresário, os lojistas sabem que vão encontrar nela uma resposta para um nicho de mercado. Que nicho nós estamos falando? Dos chamados móveis populares ou móveis seriados. Nós somos a Moveupar nasce como uma feira que vai atender isso. Só que ela também viu que nesse nicho está acontecendo uma mudança, que é uma mudança do criativo, que as pessoas, pelas informações que estão trazendo, elas constroem um novo momento, que entra nesse momento a decoração e entra no momento o eletrodoméstico. Não dá para fazer mais indústria moveleira sem pensar nesses dois elementos. Essas duas variáveis hoje faz parte integrante da movelaria, da indústria moveleira. Não é como é que chama? O marceneiro que está atrapalhando a indústria moveleira. O que atrapalha a indústria moveleira em evoluir, às vezes, é ela não pensar que ela faz parte de um contexto, e esse contexto está presente a decoração, e aí eu estou trabalhando com um elemento de criação, e está presente um outro elemento, que é o elemento de eletrodoméstico, que eu estou falando de utilidades. Então, a utilidade e a criação estão juntos desse universo. E a Moveupar faz esse movimento. Quando ela lança a Moveupar de 2021, ela lança exatamente dessa forma. Olha, essa feira, ela precisa ser também, atender também a decoração e o nicho de eletrodoméstico, ou a linha branca, como as pessoas falam. Isso prova que ela faz um movimento e continua fazendo um movimento para atender seu nicho de mercado. E é isso que as empresas têm feito ao longo da vida. Você conhece já algumas delas que estão transformando literalmente. Embarcaram na onda dos 5G, que vem por aí, ainda não chegou, mas vai vir, e estão se preparando para entrar num mercado que é o mercado online. E que o mercado online não significa que é só vender online, é como produzir conteúdo online para atender a necessidade da decoração, da linha branca, do viver bem, do ambiente seguro. Tudo isso é o que vai marcar as indústrias moveleiras daqui para frente. Com o apoio da Abimóvel, os patrocínios da Saerlac, da FGVTN, Eucatex, Moveupar, Formobile, Real, Capsberg e Colchões Castor, nós temos nos esmerado e empenhado em oferecer para vocês a melhor experiência, conforme o Nilson acabou de colocar, nos nossos programas, na nossa plataforma de conteúdo, e assim tem sido a nossa trajetória, e é por onde nós vamos insistir. Por mais que isso não seja o que dê o maior resultado em número de audiência, mas é isso que aponta para o futuro.
Então, Nilson, partindo para a finalização do nosso programa, eu quero deixar um espaço para você agora dizer tudo o que você queria ter dito e que não foi perguntado. O espaço é seu. Fique à vontade. Então, tá bom, muito obrigado. Então, Carlos, é verdade. Eu acho que o setor moveleiro se reinventa enquanto objeto de natureza de conteúdo, porque vocês não estão fazendo um conteúdo formal, vocês estão trabalhando com conteúdo tridimensional já, e preparando para se exponencializar, porque é isso que nós vamos ter daqui para frente. Nós vamos ter um momento de exponencialização. E aí, gente, segura o setor moveleiro, porque ele vai para um nível de patamar que precisa ser decorado. Eu disse outro dia uma frase que eu quero encerrar minha fala. Nós, lá atrás, nos anos 60, nós falamos que nós estávamos vivendo a era de Aquários. Eu era um cara que vivia a era de Aquários naquele tempo. Eu queria ser todo Beatles, eu queria ser todo rock and roll, eu queria ser todo uma pessoa que vivia em comunidade, assim por diante, mas eu não tinha entendido naquele momento que essa era só ia acontecer agora, quando a gente pudesse romper a linearidade de nossos espaços. E a minha fala, que você captou outro dia, que eu falei para vocês, é que esses modelos de negócios, essas novas estruturas relacionais que nós estamos trabalhando, elas vão sofrer inúmeras influências. Nós vamos ter influências de toda ordem, de clima, de espaço, de biologia, de biotecnologia, de matriz energética. Tudo isso vai influenciar, mas tudo no aqui e agora. As próximas décadas vão nos trazer para o momento presente, para pensar hoje, porque o futuro é exatamente uma escala temporal que não conhecemos. A escala temporal do modo exponencial a gente ainda não conhece. E eu disse para você, nós vamos ter que conhecer um novo Hammurabi para ajudar a gente a construir essa escala temporal. Essa escala temporal nós não conhecemos ainda. A gente está fatado a fazer dia, hora, 60 minutos, 60 segundos, 3.600 segundos. Essa é a nossa escala. Essa escala está fadada a mudar. Não sei como, não conheço, não tenho a menor ideia, e eu gostaria de viver essa experiência. Pode ser que a gente consiga viver, pode ser que não. Por que eu estou falando isso? Porque em 2030, Volkswagen, 35, Volkswagen, em 30, a Toyota, em 30 também a Ford e outras empresas vão deixar de fazer o motor a combustão. E vão fazer o quê? O que nós vamos fazer? E o que vem da indústria moveleira? Portanto, a largada para a era de Aquários é agora. Essa mudança da fase peixes para Aquários, que é o que falam os espiritualistas, é o que falam os filósofos que emergiram no tempo dos rock and rolls da vida, é isso. Nós vamos mudar para uma era em que o planeta todo se prepara para rever seus conceitos. Quer ver uma revisão de conceito mais claro? Nós lançamos essa semana o projeto Biogás com a FIEP, com o CIMA aqui, para produzir energia para a mobilidade urbana a partir de excrementos e de coisas que nós achávamos que era lixo e que não sabíamos onde colocar. E vai ter energia boa, limpa e material orgânico para incorporar no solo. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que ainda a gente não tem conhecimento suficiente. E, portanto, estaremos juntos, minha gente aí do setor moveleiro, para contribuir sempre para a gente crescer. Carlos, meu muito obrigado a você, muito obrigado a todos vocês que estão me ouvindo e que tiraram esse tempo para ouvir, para que a gente possa estar junto em outras oportunidades. Eu é que quero agradecer a tua presença, com essa contribuição brilhante de reflexão que você trouxe para nós hoje. Tenho certeza que vai ser de grande valia para o nosso público. E quero desafiar você, que é o nosso telespectador, o nosso audiente diário através da plataforma, que é o site, né, que é o portal, a apostar
na reflexão e na projeção do futuro como uma estratégia de sobrevivência diante de um mundo que está sendo construído, sobre o qual não existe manual de montador, não existe manual técnico que venha junto com os processos, mas que, com certeza, vai privilegiar e vai beneficiar aqueles que estiverem adiante, estiverem ousando e arriscando trilhar por novos caminhos. Então, eu desafio a você fazer parte desse grupo que vai construir essa história, que vai fazer a diferença dentro do setor moveleiro, dentro da nossa comunidade, dentro do nosso contexto social, histórico, e que vai virar uma referência para quem vem depois de nós. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro Setor Moveleiro. Até lá!